Fala galera ligada aqui no canal Expresso, Vasco e Flamengo empataram no Maracanã, 0x0, um jogo muito brigado, para corações fortes. No final do jogo o Vasco quase perde a partida, mas o Gabigol foi lá e o Léo Jardim pegou. Ainda bem, né, porque seria um resultado injusto. Eu acho que um resultado de 1x1, 2x2 seria mais condizente do que foi a partida, talvez até com o Vasco vencendo por um gol de diferença, já que teve mais chances claras de gol, bola na trave inclusive. Então peço para você deixar seu like, se inscrever, dar aquela curtida, compartilhar no grupo de WhatsApp, seus amigos aí, que o nosso canal tá colocando agora no ar o nosso pós-jogo. Cara, Vasco que começou o jogo já tendo um susto ali, uma substituição do Jair, na entrada do Matheus Carvalho no lugar dele, aos 9 minutos, 10 minutos ele sentiu substituído, já o Vasco perdendo um jogador importante, o Jair, um jogador de saída de bola, um jogador de primeiro toque ali do meio campo, ao lado do Zé Gabriel. Então o Vasco já sai atrás, um elenco já bem inferior do Flamengo em todas as posições, tirando o gol ali, talvez a lateral direita, Vasco com posições bem inferiores, lateral esquerda e direita. Mas tirando essas posições, o Vasco inferior ao Flamengo em todas as outras, o Vasco conseguiu fazer uma partida briosa, mesmo com todas essas dificuldades. Claro, o Flamengo teve mais posse, o Flamengo teve mais toque de bola, mais passes certos, mais tentativas de infiltrações, mas as finalizações foram parelhas. O Flamengo teve 15 finalizações, o Vasco teve 12. No gol, 4x3 para o Flamengo, mas as chances mais perigosas, o Verratti no primeiro tempo, cabeceando uma bola, e o Léo Pereira, que salvou 2 gols do Verratti em cima da linha. Léo Pereira salvando no segundo tempo de novo, e a bola ainda bate na trave. Então uma partida de trocação, partida boa, partida gostosa de se ver. Mas o finalzinho do jogo foi para corações fortes, né? Aquele pênalti ali em cima do Arrascaeta cometido pelo nosso querido zagueiro João Vitor, um pênalti bobo, cara, bobo, falta de posicionamento. Se você pisca com esse time do Flamengo, piscou com esse time do Flamengo, os caras vão ter pênalti, vão fazer gol. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer. Aconteceu lá no gol do Gerson no último confronto, que o Vasco foi melhor. Hoje o Vasco continua, o Vasco equilibrando a partida, o Vasco atacando o Flamengo, o Vasco até tendo mais ímpeto ofensivo, e o Flamengo vai lá, sofre um pênalti, o Gabigol vai bater, aquela arrogância tradicional do Gabigol, mas ele foi lá, bateu com displicência e o Léo Jardim pegou, garantindo pelo menos um ponto nesse 0x0. A história da partida foi isso que eu falei. O tempo todo o Flamengo com posse de bola, tentando jogar pelas laterais, o Vasco marcando bem com o Piton, com Piton e o Paulo Henrique, e por dentro o João Vitor e o Medel dando uma consistência boa, e Zé Gabriel e o Matheus Carvalho também ajudando na composição. O Vasco tendo uma saída com o Payet e com o David pro Verratti, o David dando uma sustentação ofensiva um pouco mais de força, né, ajudando o Verratti. Quando entrou o Adson, foi um jogador que flutuou mais ali pela intermediária, para fazer jogadas tanto pelo lado direito, tabelando, e pelo lado esquerdo. Funcionou, gostei do Adson, a estreia legal, boa. Daria um destaque para o Adson até depois que entrou, porque ele levou perigo sofrendo falta, levou perigo fazendo tabela, puxou um contra-ataque abrindo pro Piton, um cara que estava sem jogar há muito tempo. Então ele tendo uma preparação melhor, ele vai ajudar muito o Vasco. O David foi mediano, ele protegendo a bola, e um jogador sendo um jogador de força para esperar os jogadores aproximarem do Vasco, se aproximarem, ele é bom. Só que quando ele tem que tocar, fazer uma jogada mais aguda, mais aprofundada, ele já se enrola um pouco. Mas é um jogador que ajuda o Verratti, principalmente chamando a atenção dos zagueiros adversários na marcação adversária. Então, o Vasco teve essas duas nuances aí, o David dividindo o ataque no primeiro tempo e boa parte do segundo com o Verratti, segurando mais a bola no ataque. Quando entrou o Adson, o Vasco chegou mais tabelando. Eu gostei mais com o Adson em campo, tá? Eu acho que o Adson vai ser um titular natural. A 777 que investiu nesse jogador com apoio do Ramon Dias, do Emiliano Dias, acho que vai ser um jogador que vai ajudar muito o Vasco a lamentar o cartão amarelo do Payet, né, que vai ficar fora do próximo jogo contra o Audax, mas para vencer o Audax não precisa do Payet, né, vamos ter um pouco essa noção. Então, um 0x0 que me deixou satisfeito, vamos dizer assim, não termina o jogo super chateado, que o Vasco não entrou no G4, calma, vai entrar, se jogasse futebol que jogou hoje, concentrado, tirando o lance do Arrascaeta, concentrado a maior parte do jogo, o Vasco tem tudo para vencer a Audax, bater de frente com o Fluminense, com o Botafogo, e vencer o outro pequeno Volta Redonda aí que tem na última rodada. Então acho que o Vasco tem tudo para se classificar. A classificação do campeonato para o Vasco complicou um pouco, porque o Vasco já se distanciou do G4. Não complicou muito não, se distanciou um ponto. Botafogo não venceu, o Fluminense não venceu, o Nova Iguaçu não venceu, ficou tudo igual ali praticamente naquele
naquela liderança, no G6, vamos dizer assim, os 6 primeiros, não mudou nada. O Vasco é o 7º, empatando também. A rodada foi boa para o Vasco mesmo empatando, porque os adversários diretos pela classificação entre os 4 também não venceram. Então, o Vasco tem tudo para se classificar, 9 pontos junto com o Flamengo e Madureira. Boa Vista é o primeiro time na zona de classificação em quarto, tem 10. O Vasco vencendo dos 4 jogos que faltam, o Vasco vencendo 2, empatando 1 talvez. O Vasco acho que tem tudo para se classificar, pelo menos em quarto o Vasco se classifica, e é importante o Vasco se classificar. Então a partida de hoje, resumindo, uma partida boa do Vasco, uma partida de trocação, teve chance de vencer, claríssima chance de vencer, trocou com um time muito mais forte, um time que nem compete mais as mesmas competições que o Vasco, a não ser o Carioca, e o Vasco mostrou que tem brilho, esses jogadores podem mostrar aí, de repente, numa Copa do Brasil, num Brasileiro, ou até numa semifinal de Carioca, um pouco mais de futebol e dar um pouco mais de esperança para a torcida. Não deixa de faltar elenco, não deixa de faltar jogador para o meio campo, primeiro volante, não deixa de faltar jogador agora para o lugar do Payet que está suspenso, o Vasco vai ficar sem criação, não deixa de faltar jogador para o ataque, para as pontas, então o Vasco precisa desses jogadores. O sistema defensivo do Vasco está ok ainda, com exceção do primeiro volante, que o Vasco ainda está deficitário. Então é isso, galera. Vou olhar para trás aqui, ver se não vai entrar ninguém, porque tá complicado ultimamente. As pessoas estão entrando aí nos ambientes que as pessoas fazem, produzem conteúdo, então ficando atento aí com a portinha ali com a bandeira do Vasco. É isso, galera. Abraço aí pro nosso russo vascaíno. Saudações vascaínas sempre. Fui!